Olá a todos, meu nome é Leonardo Rampa Dias. Eu vou apresentar para vocês a minha parte do estágio, e o meu estágio realizado nesse semestre, e meu assunto de pesquisa, um estágio que foi analogias e metáforas, o uso de analogia e metáforas para o ensino de física. O estágio, então, que eu realizei foi realizado no mesmo colégio que eu realizei o estágio 2, ou seja, no Centro Educacional Araucária, localizado no bairro de Serraria. O primeiro estágio foi realizado no Instituto Estadual de Educação. Então, o segundo e o terceiro foi no Centro Educacional Municipal Araucária, com o mesmo professor. Né? A escola apresenta uma ampla estrutura. Trouxe aqui duas fotos de sala de aula, onde a gente vê que a sala era bem arejada, a parte física era tudo certinho, tudo cuidado, pintura bem pintada e tal. Aqui é duas fotos da turma em que eu estagiei, os alunos. Né? Então eu estagiei na turma de terceiro ano do ensino médio, EJA, Educação de Jovens e Adultos. A cada 6 meses eles fazem uma série, no caso. Então eu estagiei com eles no segundo e agora com o terceiro. No segundo eu trabalhei a parte de calorimetria, a parte de ótica, que foi a parte do segundo ano. Principalmente a parte de espelhos, lentes. Agora no terceiro, então, eu trabalhei então com eles com a parte de física C, física 3, onde eu trabalhei os conteúdos de carga elétrica, eletrização, força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, corrente elétrica e circuitos elétricos. Quando eu iniciei o estágio, o professor já tinha começado a parte de carga elétrica, eletrização e força elétrica. Eu entrei com a explicação de força elétrica e campo elétrico. Nessa metade, ele já tinha começado a iniciar campo elétrico. A proposta então do estágio era eu trabalhar com analogias e metáforas. Mas como eu escolhi uma turma de EJA para trabalhar, o professor me pediu que eu desse sequência aos seus conteúdos, e que seguisse a sua linha de aula. Ou seja, ele me passou lista de exercícios, e essa lista de exercícios eu devia seguir. Então, nas aulas que ele dava, eu tinha que dar continuidade com a lista de exercícios que ele passava. Ele trabalhava, então, de certa forma, com uma aula expositiva, seguido da aplicação de uma lista de exercícios. Tá. Então, quando eu entrei aqui na parte de campo elétrico, eu entrei com isso, com a base de trabalhar com a aula do professor juntamente com a minha. Tá. Nessa ideia, então, eu trabalhei então nessas listas, e eu me preparei antes. Eu me preparei antes de forma a tentar encaixar o meu conteúdo com o conteúdo do professor. Quando eu comecei, então, entrei nessa parte de campo elétrico, o professor já tinha começado a falar de campo elétrico e ele já tinha ido direto para a parte matemática, a relação matemática. Tinha falado que era uma região em que a carga atuava e ia para a parte diretamente matemática. Eu quis meio que introduzir, então, uma analogia para que eles entendessem qual era a ideia de campo elétrico. Então, nessa analogia, então, eu peguei da seguinte forma. Eu peguei um ventilador e o ventilador fazia a função da carga elétrica. O vento seria o campo elétrico. O sentir o vento e jogar uma bolinha, por exemplo, eu pedi para eles assim, eu indaguei aos alunos se eles jogassem uma bolinha de papel na frente do ventilador, o que aconteceria? Essa bolinha de papel voaria. Então, nesse caso, a bolinha de papel seria como carga de prova. Nessa analogia, eu tentei tratar então a ideia de repulsão. A atração, eu até cheguei a falar que se eu trocasse o ventilador por um aspirador de pó, teria atração. Mas a analogia básica ficou em cima do ventilador. Então eu tratei disso e também tratei da relação de distância. Quanto mais perto do ventilador, como é que os alunos sentiriam o vento? Sentiriam o vento mais forte ou mais fraco? Então foi uma aula bem participativa. Então que eu perguntava aos alunos o que aconteceria. Nesse momento eles falaram, o vento ficaria mais forte.
Se a gente se afastar, o vento fica mais fraco. Aí eu perguntei, tá, e se agora o ventilador fosse um ventilador que não emitisse nenhum som? Como é que então a gente provaria que o ventilador estaria ligado? Né? Aí os alunos falaram, a gente vai sentir o vento. Então eu falei, você só sente, né, algo que interage com você. Então a ideia é que a carga elétrica, eu queria então que eles começassem, a ideia dessa analogia era ter o pensamento que a carga elétrica ela interage com o meio, igual um ventilador interagindo com o meio através do seu vento. Então, com essa relação de distância, pegando aquilo ali, agora eu fiz a analogia como uma introdução, eu peguei então e fiz esse desenho no quadro, onde eu colocava uma carga positiva, ponto A e ponto B. Perguntei onde que seria maior o campo, né? E os alunos responderam, a maior parte, alguns alunos, eu acho que por timidez não quiseram responder, mas a maioria respondia que no ponto A ficaria mais forte o campo, e no ponto B o campo ficaria mais fraco. Coloquei juntamente com a relação da equação, relacionando, ou seja, a distância aqui ao quadrado está dividindo, é uma questão de inversamente proporcional. Quando eu aumento a distância, automaticamente o campo diminui. Quis que os alunos entendessem isso, para tirar um pouco do que os alunos pensam, que física é só uma coisa que eu vou calcular. Não, física tem por trás toda uma teoria, um modelo. Beleza. Também quis deixar a relação da carga com a questão da proporcionalidade, diretamente proporcional com o campo. Né? Então eu indaguei os alunos, e se o ventilador fosse mais forte, como é que seria o vento? Mais forte. Então o papel sentiria uma força maior. Então isso seria igual para a carga. Ou seja, se a carga aumentar, o campo aumenta. Aí muitos alunos me perguntaram por que do K. Por que da constante elétrica? Aí nessa parte da aula, já uma comparação que eu já utilizava em minhas aulas como professor da disciplina, né? Eu utilizei então uma comparação do cotidiano. Perguntei, se uma pessoa corre na areia, né? E se uma pessoa correr dentro da água, ela vai conseguir a mesma velocidade? Aí os alunos, não. Então eu quis deixar com eles a ideia que o meio interfere nas constantes físicas. Então a carga e o seu campo é dependente do meio. Então essa constante era para especificar o meio em que se encontrava a carga. Então essa foi uma das analogias utilizadas. Depois disso eu parti diretamente para a lista de exercício. Nessa lista de exercício, então, os primeiros problemas trabalhavam com a forma matemática. Ou seja, dava uma carga, dava uma força e pedia qual era o campo interagindo. Os alunos conseguiram fazer, utilizando a equação campo é igual a força sobre a carga. Tiveram alguma dificuldade em notação científica, eu tive que ir ao quadro e fazer uma breve revisão sobre a aplicação da notação científica, como funcionavam as propriedades matemáticas mesmo. Foi uma parte da aula que foi matemática, para que eles pudessem sair daqueles problemas. Mas quando chegou na questão 7, eu me deparei com um problema, né? Onde eles tinham que determinar a intensidade e o vetor do campo elétrico e sua orientação. Os alunos me perguntaram, como assim a orientação? Né? Eu acho que tinha ficado claro a ideia do campo, da interação. Porém, em minha aula eu ainda não tinha contemplado de forma eficaz, já tinha colocado até o desenho das linhas de força, mas não tinha trabalhado isso com eles. Então eu vi que quando eu trabalhei com a analogia do ventilador, ela só me dava uma relação de interação, uma interação de repulsão no caso, né? Poderia até ser atração, quando eu citei a parte ali do aspirador de pó, mas ela não contemplava a ideia de que é como a carga agia.
né? Então esse eu vi que era o perigo da analogia. Ou seja, a analogia ela serve como introdução do assunto, uma ferramenta de introdução que vai fazer uma comparação entre o conteúdo e algo já, digamos, conhecido pelos alunos. A ideia do ventilador é uma ideia do cotidiano, né? Eu tirei por base que todos os alunos já conhecessem o ventilador. Então, com isso, e a ideia do vento é presente na vida dos alunos e dos seus sentidos. Então, eu tirei por base que só a analogia em si, ela não vai contemplar todo o contexto do conteúdo, até porque ela não é o conteúdo, né? Ela é uma ferramenta para utilizar, para que sirva de introdução a alguns aspectos que os dois conteúdos têm em comum, como são a ideia da ação, ou seja, mesmo o ventilador não tocando na carga, a ação à distância, né, ele podia interagir através de um vento e a carga elétrica poderia interagir através de um campo elétrico. Então aqui eu tratei então das linhas de força. Coloquei que uma carga positiva interage com linhas radiais divergindo da carga, e a carga negativa com linhas radiais convergindo para a carga. Para exemplificar isso, então eu fui ao quadro e coloquei o seguinte exemplo. Eu coloquei uma carga positiva fixa, uma carga geradora, e falei para eles que essa carga seria o ventilador. Essa carga geraria então um campo. Como seria uma carga positiva? Uma linha radial para fora. Se eu colocasse então uma carga positiva no ponto A, perguntei o que aconteceria. Os alunos então me responderam que ela se repeleria, ou seja, teria uma força, e essa força faria a carga ir do ponto A para o ponto B. E essa força seria uma força de repulsão, né? Então essa seria a bolinha de papel com o ventilador, né? E pedi também agora que se eu colocasse uma carga positiva e aqui o campo elétrico, uma carga positiva geradora, e colocasse aqui uma carga negativa, nesse ponto haveria atração. E eu perguntei aos alunos, eles falaram antes que eu fizesse a trajetória, movendo mesmo pelo desenho, teriam uma atração com a carga, né? Então essa foi uma parte assim que a analogia não contemplou, que foi uma parte que a gente teve que eu tive que ir ao quadro complementar de forma ao que o aluno pudesse contextualizar todo o conteúdo, aprender todo o conteúdo. Após isso, eu trabalhei com a parte de eletrodinâmica. Então, a segunda parte então, do estágio, depois de tratar da parte da parte de eletrostática, foi trabalhar com a parte de eletrodinâmica. Nesta parte, então, eu dei o seguinte exemplo. Eu comecei a aula com o seguinte exemplo. Quando você ligava um aparelho na tomada, alguma coisa, a energia saía da tomada e ia para o teu aparelho. No caso, eu brinquei, né? Já era tarde da noite, com um sanduíche que eles iam fazer. Então, no caso aqui, a energia sairia da tomada e ia para a sanduicheira. Como que essa energia ia? Então a pergunta era, como é que essa energia ia? E por que tinham aparelhos que tinham um fio grosso? Por que tinham aparelhos que tinham um fio fino? Outro exemplo foi de uma pilha com uma lâmpada. A lâmpada acendia. A lâmpada acendia porque a energia saía então da pilha. A pilha ligava a lâmpada. Porque se eu desligasse, o circuito ficava apagado. Então a pilha caía da lâmpada e aqui teria um circuito fechado. Também trabalhei a ideia de circuito, né? E com base nessa figura, né? Mas essa figura foi uma figura desenhada no quadro que batia com esse esquema. A ideia então que eu utilizei foi a ideia de utilizar uma analogia. A analogia da seguinte forma: o que comunicava a essa energia eram cargas elétricas. Então eu fiz um paralelo de uma analogia que eu inventei, que era o barco e a correnteza e a corrente elétrica, juntamente com a analogia de uma lâmpada com um pedaço de fio ampliado, em que eu poderia ver elétrons como se fossem bolinhas.
Então a ideia era que, né, desta analogia, é que se o circuito não estivesse ligado, eu teria um barco em uma água em repouso, né, uma água totalmente sem correnteza, e o barco seria o elétron. No momento que há correnteza, esse barco ia andar, ele se movimentaria e ele transportaria algo, por exemplo, passageiros, né? Essa então foi uma analogia feita em paralelo, diretamente com uma outra analogia que os elétrons seriam bolinhas, as cargas seriam bolinhas carregadas, e aqui eu teria uma diferença de potencial. E atuando aqui, eu teria a ideia do campo elétrico, ou seja, teria um campo elétrico saindo num terminal positivo, indo para um terminal negativo, e quando esse campo elétrico interagia com os elétrons, esses elétrons iam andar. Então a ideia é que a correnteza seria a diferença de potencial e o campo elétrico. E quando os elétrons andassem, os elétrons que seriam barcos, devido a essa correnteza. Então, o que transportaria energia seria os elétrons. Esses elétrons, a diferença de potencial ia fazer mover e a energia seria transportada. E esses elétrons levariam a energia, no caso, movimentaria o sistema. A ideia então foi que a corrente elétrica era criada devido a essa diferença de potencial. Então a ideia do barco serviu para contemplar isso, de um estado estacionário, um estado parado, e devido a uma correnteza, que no caso foi a diferença de potencial, fez os elétrons se mover. Aí com isso eu falei que se os elétrons se movimentassem, e eles se movimentariam de forma ordenada, porque as cargas negativas andariam para o lado positivo, haveria então corrente elétrica. Então haveria uma corrente elétrica. Quando eu dei essa aula, o lado negativo de não trabalhar foi, infelizmente, ter esquecido de tocar na ideia de corrente convencional. Quando eu expliquei aos alunos, eu falei somente da corrente elétrica real. Até porque eu queria dar sentido no que eles estavam vendo. E esqueci de falar da corrente convencional, que é tratada nos livros e de ensino médio, e tratada também na literatura, onde haveria uma carga imaginária que sairia do positivo para o negativo. Então seria uma corrente convencional, sempre indo do positivo para o negativo. Tá, ok. Então, introduzindo essa aula, o professor me pedisse que eu desse continuidade aos conteúdos, principalmente a parte de lista de exercícios que ele queria que seria aplicada. Pela resolução dos exercícios, eu vi que os exercícios contemplavam a parte matemática da corrente, a corrente média, a carga, por um certo intervalo de tempo. Eu quis então trazer para os alunos, antes de contemplar essa parte, a ideia dos efeitos elétricos, porque eu queria dar sentido nessa ideia que com os elétrons se movimentando, eles transportariam a energia que estava contida aqui e geraria para lá. E eles também serviriam e iriam para o aparelho. E eles também serviriam como a forma de gerar os efeitos. Ou seja, os efeitos da corrente elétrica é uma coisa muito presente. E eu quis trazer isso, porque no ensino de EJA, tratar do cotidiano, tratar de exemplos práticos, vividos, exemplos que estão no dia a dia da população, é muito importante, porque esses alunos já estão cansados, eles já trabalham um dia todo, eles têm família, então eles têm várias outras funções que tomam muito tempo deles. Então eu queria que tornasse algo prazeroso. Então eu trouxe a ideia de efeitos de corrente elétrica para ilustrar bastante essa ideia dos movimentos de elétrons e esse movimento ordenado, o que ele poderia fazer. Então a aula se baseou então em trabalhar com esses efeitos. Um dos efeitos trabalhados foi o efeito Joule. Nesse efeito Joule aqui, eu trabalhei com a ideia de ligar uma lâmpada. Por que a lâmpada acendia? Também, para explicar o mesmo efeito, eu peguei um pedacinho de bombril e liguei também no circuitinho que eu tinha, uma fonte de 12 volts. Tá? Ao encostar
o bombril queimava. Então eu perguntei aos alunos por que o bombril estava queimando, né? E fui indagando mesmo, por que queimava, por que a lâmpada acendia, o que estava acontecendo, né? Aí eles falaram, pô, aí eu perguntei se essa lâmpada esquenta. Fiz uma comparação com uma coisa que está presente na maioria da vida das pessoas, que é aquecer um metal em fogo. Por exemplo, deu o exemplo de que se eu pegasse uma faca, colocasse no fogo, depois de um tempo a ponta ficaria vermelha e ela começaria a emitir luz. Então a explicação para essa lâmpada emitir luz também seria devido ao aquecimento. Assim como a ideia do bombril, por que ele queimava? Então nessa explicação eu coloquei com a ideia do movimento dos elétrons, dentro de um condutor, né? Explicando também que para juntar e dar anexo que esse movimento ordenado provocaria o efeito Joule, eu pedi como se eles esfregassem as mãos. Quando eles esfregassem as mãos, esquentava. Então, esse movimento dos elétrons dentro do material também provocaria esse efeito de aquecimento, que eu tratei para eles como efeito Joule, né? Os alunos gostaram bem dessa parte. Nessa parte, inicialmente, eu tratei da analogia do barco, mas depois, para exemplificar os efeitos, eu achei legal trazer os experimentos. Então, trouxe uma lâmpada e um bombril, né? Outro efeito também trabalhado, e um efeito muito importante, que está muito presente no cotidiano tecnológico da nossa vida, ou seja, em várias máquinas, seria o efeito magnético. Então eu trabalhei da seguinte forma: eu enrolei um pedaço de fio num prego e também com a mesma fonte eu liguei. Quando eu liguei, né, eu vi que atraía. Então eu perguntei aos alunos por que atraía. Aí com isso eu trabalhei os conceitos de campo elétrico e campo magnético. Ou seja, uma corrente, quando passa de um condutor, ela gera ao seu redor um campo magnético. E esse campo magnético faria com que o prego virasse um ímã, né? Então eu liguei e desliguei várias vezes para tratar desse efeito, e desse efeito da corrente passando, né? Aqui eu dei uma aplicação, eu levei um motorzinho elétrico tirado de uma impressora, né? Abri também um outro motor tirado de um brinquedo, de um carrinho de controle remoto, né? Abri ali o motor para eles verem que realmente era uma bobina, ou seja, um ferro enrolado com um fio, e quando passasse corrente elétrica moveria, né? Ou seja, haveria atração entre dois ímãs e haveria movimento. Também a ideia de como é criado o som pelo alto-falante, também pelo um sinal elétrico, onde uma corrente dentro de uma bobina geraria um movimento de uma placa, e esse movimento geraria o som. Então, exemplificando bem o efeito magnético presente na vida deles, e da onde vem esse efeito, quem produz esse efeito, evidenciando sempre a ideia da corrente elétrica. Então essa foi uma ideia de trabalhar a introdução da parte elétrica, né? Trouxe também que o efeito magnético é responsável pela geração. Então eu coloquei um pequeno motor, alguns LEDs nas pontas e pedi para ele girar. No momento que eles giravam a roda, então tinha uma transformação de energia, exemplificando com uma energia mecânica virava uma energia elétrica. E essa energia elétrica geraria diferença de potencial, que geraria corrente para alimentar os LEDs. E esses LEDs transformariam a luz. Então, exemplificando a ideia do efeito magnético. Nessa aula eu também levei um multímetro para mostrar para os alunos a diferença de tensão, mostrar a medição de corrente, já para trabalhar o próximo conteúdo, que seria a ideia de circuitos elétricos. Então essa foi uma aula então que eu trabalhei então com essa parte, né? No momento da resolução dos exercícios, os exercícios tratavam mais da parte matemática. A exemplificação da parte de efeitos foi só em debate com os alunos. Foi uma aula bem participativa, os alunos participaram bastante, perguntaram bastante por que acontecia, né? Trabalhei também um efeito fisiológico, falando sobre
a passagem da corrente no corpo humano, que geraria contrações, sobre o efeito luminoso, a corrente elétrica na forma de um gás, exemplificando a lâmpada do colégio, né? Então essa foi uma parte que eu trabalhei com os efeitos. Então, dando prosseguimento ao trabalho, eu trabalhei com a parte de circuito elétrico. Essa parte eu já tinha introduzido quando eu trabalhei com a corrente elétrica e seus efeitos. O circuito elétrico, então, a primeira parte eu trabalhei com a ideia de circuito série. Eu achei importante trabalhar da mesma forma, né, com a utilização de experimentos. Então eu utilizei lâmpadas. Primeiramente eu liguei uma lâmpada, duas lâmpadas e três lâmpadas. Pedi que os alunos, né, olhassem bem o brilho, a questão do brilho, do aspecto do brilho. Eu queria fazer relação do brilho com a corrente. Então eu perguntei para eles o que acontecia com o brilho quando eu ligava uma lâmpada, duas lâmpadas e três lâmpadas. Eles prontamente responderam que diminuiria. Eu fiz então a interligação do brilho com a corrente. Então perguntei novamente, depois de fazer essa conexão do brilho com a corrente, perguntei o que aconteceria então se eu ligasse quatro lâmpadas. O brilho seria menor. Então perguntei várias e várias vezes o que aconteceria então com a corrente. A corrente também diminuiria. Eu queria deixar claro a aplicação do circuito série, né, com a utilização da lista do professor, que tratava a utilização por uma simologia clássica. Ou seja, queria deixar que na cabeça do aluno ele compreendesse que o R seria minha lâmpada. Então as resistências, cada resistência seria uma lâmpada. Com isso, eu queria que o aluno compreendesse a ideia da corrente ser única no circuito em série e a tensão se dividir entre seus resistores, né? Para que com isso ele compreendesse a ideia do brilho e que o brilho estava ligado à corrente, já que a gente tinha tratado na parte dos efeitos, né? Então segui com isso, trabalhei depois a parte da lista de exercício, com a parte matemática, com a utilização da lei de Ohm, né, com a utilização da resistência equivalente. Essa então foi uma parte trabalhada. A segunda parte trabalhada, aqui está um esquema aqui dos exercícios de série. A segunda parte trabalhada foi a parte de circuito paralelo. Nesta parte também iniciei a aula com a utilização de lâmpadas e também com a utilização de um T, né? Nessa parte então, pedi que os alunos verificassem um brilho. Liguei novamente elas em série e perguntei que comparasse. Quando eu ligava em série, o brilho diminuía, e quando eu ligava em paralelo, o brilho se mantinha maior e da mesma forma. Perguntei aos alunos o que estava acontecendo, que eles ligassem isso à corrente. E eles falaram, então em paralelo a corrente é maior. E o que aconteceria se eu interromperia, se eu tirasse uma lâmpada, a outra lâmpada apagava? Aí eles falaram que não apagava. E realmente eu fiz o experimento várias vezes, a lâmpada não apagava, né, como já era de se esperar. Então, identificando também a ideia de nó, eu trabalhava sempre em paralelo, isso com o desenho dos circuitos e das questões, com a ideia do que o nó dividia a corrente e cada resistor tinha a mesma tensão que o outro, ou seja, a utilização do T. O T, então, do cotidiano do aluno, trabalhava com a forma de que a tensão se dividia igualmente para todos os componentes. Trabalhei com a ideia de um DVD, um rádio relógio, uma TV ligada no mesmo aparelho. Se eu desligasse um da tomada, o outro continuava funcionando e funcionando da mesma forma. Então eu trabalhei então a questão do circuito paralelo com a utilização do experimento, né? Resolvi os exercícios com o professor, com o que o professor tinha já colocado para mim resolver, né, juntamente com os alunos, para que eles pudessem fazer a prova. A prova basicamente tratou do modelo clássico de calcular a corrente, calcular a tensão em cada resistor, né? Não teve perguntas sobre a utilização desses circuitos no dia a dia. Era mais com base na parte clássica, né? Eles foram cobrados. Mas nestas aulas eu fiz bastante perguntas sobre o que acontecia com a corrente, porque era daquela forma, tentando interligar os conteúdos.
As conclusões. A primeira conclusão que eu tirei é que a metodologia é importante. É importante uma metodologia. É importante uma aula bem preparada, né? Como eu trabalhei com a parte de analogias e metáforas, né? Trazer já pré-pronto uma analogia, uma estratégia de como ocorrer é importante para a aula, assim como também conhecer bem o público que a pessoa vai trabalhar. No caso, eu trabalhei com o público de EJA, de jovens e adultos, né? E também eu já convivia com ele já há mais de um ano, então eu sabia qual era a comunidade que eles estavam inseridos, o que em questão levava o seu dia a dia, digamos. Para com isso, aplicar analogias que estão interligadas ao seu cotidiano, né? Então essa parte foi importante que eu percebi. Outra parte importante também tratando disso, mesmo que a minha aula às vezes tenha ido para um rumo que eu não esperava, a parte um que eu não esperava, a parte de programação é importante, porque ela me dá um cerne, e ela me dá uma direção para onde seguir, né? No meu estágio eu utilizei a analogia. Eu vi que a analogia, no meu caso, elas tiveram um aspecto positivo, mas também, inicialmente, quando eu comecei a estudar a parte de analogia, né, pelo referencial teórico, eu achava que a analogia era como poderia, por si só, explicar toda a matéria. Tu poderia fazer a analogia, comparar e o aluno entender a matéria. Eu vi que só a analogia ela não explica toda a matéria, ela é somente uma ferramenta de interconexão entre a matéria, entre um conceito cotidiano, né, alguns conceitos que são relevantes, para que traga um caminho para que o aluno compreenda, para que o conhecimento se construa, no caso. Nesse trabalho eu vi que é muito importante a discussão do tema, né? Eu vi até na própria aula que o professor vai fazer, trabalhando com uma analogia, trabalhando com experimentos, é importante que ele tenha uma série de perguntas para lançar para os alunos, para que essas perguntas joguem uma discussão, e com essa discussão os alunos possam discutir sobre o novo conteúdo, discutir sobre o experimento, discutir sobre a analogia, sobre o que está acontecendo, né? Para que o professor possa tomar rumo se os alunos estão entendendo a matéria, se de repente está indo para um caminho que não era que o professor não tinha previsto, né? Então a discussão do tema com os alunos eu acho muito importante, né? Então essas são as minhas referências, né? E essa foi o meu último relatório, meu último depoimento do estágio de Física C. Um abraço a todos.